Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Gabriel já me apresentou. O meu nome é Felipe Marques. Eu vou ter o prazer de conduzir essa mesa redonda hoje, né, com nossos 3 residentes convidados. Eu queria, primeiro, agradecer a todos os meus colegas da equipe, né, usar essa oportunidade para agradecê-los. Foi muito tempo trabalhando, foram muitos dias de trabalho. Né, na verdade, ainda estão trabalhando aqui no backstage, há muita gente para poder entregar esse sucesso, o evento, na verdade, né, com esse sucesso que ele está sendo. Também gostaria de aproveitar para avisar para vocês que nós vamos, na semana que vem, lançar um programa, na verdade, né, chamado Neo Talks. Nós vamos contar com vários convidados, umas palestras um pouco mais descontraídas, né, mas para vocês ficarem ligados que nós vamos falar através do nosso Instagram. Queria agradecer também, que estava dando uma olhada aqui no chat, a presença do professor Lucas Paixão e a presença também do professor Luiz Rosa. É uma honra para a gente tê-los aqui com a gente durante todo o nosso evento. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar um a um. Aqui estava com mania de quase falando para aqui para o palco, mas não o palco, né, para aqui para a nossa live. E vou chamar um a um. E só para informar para quem estiver assistindo que também foram feitas algumas perguntas, na verdade, né, pelo Instagram. Essas perguntas vão aparecer aqui com o nome da Neoatom, mas essas perguntas foram feitas pelo Instagram por outros espectadores. Bom, então primeiro eu gostaria de chamar a Jennifer Bortoletti. Boa noite, Jennifer, tudo bem? Boa noite a todos aí da Neoatom e todos que estão presentes. É uma honra tê-la aqui conosco. Tá? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu agradeço pelo convite de vocês e também pela presença, né, de todo o pessoal que está aí uma hora dessa aqui para ver um pouquinho a gente falar. Bom, eu vou te apresentar, tá bem? A Jennifer ela é bacharel em Física Médica pela Universidade Estadual Paulista. Ela é certificada nas áreas de pesquisa operacional, física das radiações, radioproteção, medicina nuclear, atenção ao câncer, entre outros. Além disso, ela é especialista em oncologia interdisciplinar pela Faculdade Unileia. Ela é sócia da ABFM e atual residente de Física Médica em radiodiagnóstico no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo. Bem-vinda, Jennifer. E agora eu vou chamar também o José Pedro Reis Borges. José, acho que você não está com a câmera. Tá carregando agora. Beleza. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu vou também ler o seu currículo. O José Pedro ele é bacharel em Física Médica pela Universidade Federal de Goiás e atualmente ele é residente em Física Médica e Imagens no INCA. Bem-vindo, José. Valeu, Felipe, obrigado. E agora, nosso terceiro convidado é o Juan Valani. Seja bem-vindo, Juan. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite para todos, boa noite pessoal que está assistindo aí. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, Juan. O Juan é bacharel em Física Médica pela UFRJ, né? Mestre em Radioproteção e Dosimetria pelo IRD, e ele atualmente é residente de Física Médica em Radioterapia no Hospital do Amor de Barretos e também é pesquisador do Grupo Lafrag da UFRJ. Bom, bem-vindo a todos mais uma vez. Agora, pessoal, eu vou pedir que cada um se apresente, fale um pouco da sua jornada, né, da sua trajetória. Né? Vou começar pelo último que entrou, que foi o Juan. Tá, e depois nós daremos prosseguimento para as perguntas. Juan, se você puder começar, por favor. Beleza. Boa noite novamente. Então, sobre a minha jornada, eu vou começar ela desde quando eu entrei na graduação. Eu entrei na UFRJ mais ou menos em 2011, num curso chamado BCMT, que tem na UFRJ. Eu entrei na graduação e vim de um curso técnico de metrologia. Eu entrei dentro de uma visão de ou querer física ou querer engenharia,
por mais que eu soubesse que queria exatas, e o BCMT meio que entrou nesse meio. E eu entrei no BCMT e de 2011 para frente, dentro da minha graduação, comecei a fazer várias coisas erradas. Não deu muito certo, algumas matérias eu reprovei, e até que em 2015 me chamaram para conversar sobre algumas questões mais sérias, porque eu estava reprovando muitas matérias. E foi aí que, nessa época, eu comecei a parar e pensar um pouco sobre o que eu queria, e eu falei, cara, não é bem assim, tem alguma coisa errada acontecendo, porque eu gosto muito do que eu faço, eu amo física, e se eu não estou me dando bem, alguma coisa está acontecendo. Então, nessa mesma época, eu visitei um hospital, a COI, na Barra, um hospital na Barra, que faz radioterapia. E eu vi um acelerador linear e alguns físicos médicos planejando, eu falei, nossa, dá para usar física para salvar vidas. Eu sempre quis física, então eu falei, beleza, vou para física. Eu já era do bacharel, um pouco antes disso eu já tinha passado para o bacharel em física. Eu falei, eu vou para física médica. E foi aí que eu dei tudo de mim. Eu tinha que dar tudo de mim porque eu já tinha, porque eu tinha que provar para mim que era aquilo no meu lugar. E eu sabia que lá, que estudar e fazer física era o que eu queria. E foi isso que eu fiz. Estudei, estudei, puxei o máximo de matéria que eu conseguia e passava nessas matérias. E isso se estendeu até o meu último período da graduação. Eu sempre participei de iniciação científica e sempre fui a congressos. Ahn, Num congresso da BFM, eu observei que era importante o currículo, principalmente para as provas de residência e para o emprego na física médica. E foi aí que eu decidi, que eu participei de um curso de verão, depois desse congresso da BFM, um curso de física experimental na FRJ, conheci a professora Simone, no meu último ano da graduação. E nesse último ano da graduação, eu conheci a professora e entrei na iniciação científica. E foi um ano muito legal, porque eu fiz muitos amigos, inclusive, e foi aí que eu entrei no LaFrag, que é o laboratório que o Felipe apresentou no início. Eu virei amigo do Felipe e de outro residente, que agora é residente, o Dirceu, que é residente no AC Camargo, e trabalhei com a professora Simone e com o professor Daí no projeto. E foi uma época muito difícil, porque tinha muito que se estudar e tinha muitas coisas legais. Como a gente tinha alcance ao Lafrag, a gente usou todos os equipamentos que podia usar, tanto para estudar para as matérias, quanto para aprender física médica em si. E, e nesse ano eu trabalhei com um projeto de desenvolvimento de um Phantom para simular um movimento de um olho, e o grupo Lafrag ganhou com esse trabalho o prêmio de melhor pôster da BFM. Foi bem legal, assim, dentro de tudo que aconteceu na minha graduação, eu terminar ela ganhando um prêmio. E foi bem legal também porque eu fiz muitos amigos e eu percebi que isso era importante também, justamente para estudar para física médica. Depois disso, nesse mesmo ano, eu tentei algumas provas, eu tentei uma prova de residência, como eu não estava estudando, eu nem estava com esperança de passar, eu ainda estava com o sentimento que eu queria pesquisa e fui fazer um mestrado no IRD. No IRD eu fiz o mestrado e comecei a trabalhar com duas pessoas surpreendentes. Eu ainda continuava no Lafrago por daí com a Simone, com os meninos, mas eu comecei a trabalhar com o professor Luiz Rosa, que está assistindo o Neoatom desde o começo, e o Christian Saraiva, que ele fez uma palestra ontem, se eu não me engano. E eu ganhei um presente, que era o tema do meu mestrado, que é o tratamento de toque. Dosimetria do tratamento de toque foi comentado na palestra de semana de ontem. E foi eu que fiz, eu participei com eles da pesquisa, foi uma pesquisa bem legal, e que durou 2 anos. O último ano do meu mestrado, eu falei, beleza, agora eu não quero doutorado, agora eu quero para residência, eu quero trabalhar na radioterapia. E foi. E nesse ano foi loucura. Eu comecei a estudar muito, muito, e fiz alguns grandes amigos nesse caminho aí, que foi o JP e a Jennifer, que a gente se conheceu nesse caminho, fazendo provas junto. E no final do ano eu fiz todas as provas que podia, fiz Campinas, fiz a C, fiz o Sírio, fiz o INCA, fiz aqui para Barretos. E no final eu passei tanto para o INCA, quanto aqui para Barretos, quanto para Campinas, que eu também fui chamado. Mas eu tive que decidir para onde que eu vou. E aí é uma balança legal, né? Porque você tem que ver o que você quer como físico, né? Como profissional. Você quer ver como as outras coisas que é importante, dinheiro, custa também de se mudar. E se você aguenta ficar longe da sua família ou não. E se você consegue botar isso tudo numa balança. Eu, eu, o INCA é uma ótima instituição, tem uma história
ótimo de tratamento de paciente, tem uma estrutura enorme, vários ótimos profissionais foram formados no INCA, mas Barretos tem uma ótima estrutura, tem uma ótima, em São Paulo, tem uma ótima qualidade de profissionais. Aqui trata SUS também, igual no INCA, e eu botei na balança e escolhi Barretos. Eu gosto muito de onde eu tô, eu sou apaixonado aqui pela minha residência. Aqui eu extremamente, não que o INCA não seja, tá? Mas eu tô falando só de Barretos, que é um lugar extremamente organizado e com uma alta tecnologia. Eu trato o paciente com a melhor qualidade que o serviço pode oferecer e não tem problema nenhum com isso, porque é tudo 100% SUS e isso é muito legal. E, assim, esse é um pouco da minha vida dentro de até onde eu cheguei. Agora eu sou R2 e ano que vem, espero, no mercado de trabalho. Eu agradeço o pessoal da New Atom, eu agradeço os alunos da FRJ que organizaram isso aí. Eu estimo muito vocês, eu espero que esse projeto continue por muito, muito tempo. Tempo que vocês precisarem, eu vou estar aqui. Bom, obrigado. O Josa te mandou um abraço aqui no chat. Simone também falou que é bem legal te rever por aqui. A Bruna falou bons tempos, João, saudades. Não, obrigado novamente. Agora eu vou passar a palavra para o José Pedro. Se puder falar um pouquinho da sua trajetória para a gente também. Beleza. Boa noite de novo, gente. Então, vou contar para vocês um pouquinho eu trouxe aqui, né, quais os caminhos que eu trilhei dentro da graduação. Um fato importante de se dizer para contar assim, um pouco para vocês é que antes de escolher, né, física médica, acho que como a maioria, eu não conhecia esse curso, não sabia o que era, foi uma coisa 100% por exclusão. Eu tive uma experiência profissional numa multinacional em Goiânia, trabalhei na Ambev, e aí as minhas ideias eram para engenharia mecânica, alguma coisa voltada à engenharia, e depois de trabalhar eu tive certeza que eu não queria mexer com isso. E 100% por exclusão de tudo, eu vi que nada combinava comigo, eu falei, esse curso aqui é muito diferente, talvez vou me embarcar nessa, vou me jogar aí. Entrei, acho que como a maioria eu também tomei pau, como o Juan falou, reprovei bastante, é um tipo de conhecimento totalmente diferente, a gente sai do ensino médio com a cabeça totalmente diferente e passa a lidar com as exatas, assim, a nível de graduação, é um gap muito grande, então acho que isso é comum de acontecer. E depois comecei a pegar as disciplinas de física, gostava bastante de física também, era muito empolgado com isso. Até que eu conheci a fisiologia, que foi uma paixão que eu não sabia até então. Gostei tanto que fui monitor, trabalhei com projeto de pesquisa com ratos Wistar, era um grupo que a gente induzia epilepsia nesses animais e acompanhava o eletroencefalograma e o eletrocardiograma. Cheguei a fazer cirurgia em ratinho, acompanhar, eu tinha o meu grupo lá de animais que eu cuidava, era bem bacana. E foi aí que eu descobri que eu não tinha muita vocação, nem não gostava muito da bancada em si mesmo, de pesquisa, essa coisa e tal. A partir daí que eu vi que não era para mim, eu tentei procurar novos rumos, né? Tentei buscar referências, que esse é um problema que acho que todos nós na graduação passamos, porque os cursos tradicionais a gente sempre tem pessoas próximas. Todo mundo talvez conhece um advogado, um dentista, um médico, um professor, então é fácil você ter uma referência de profissional ali, saber o que ele faz, saber o dia a dia, os desafios, as dificuldades. E para a física médica, esses profissionais eles ficam meio escondidos, né? Então eu tive que sair correndo e procurar alguém para tentar ver o que esse profissional era, como que ele se encaixava. E aí a Jeane Serrão, de Brasília, ela foi que abriu as portas para a minha primeira vez, ela me recebeu no HFA, eu fiz uma espécie de estágio observacional, fiquei lá uma semana só acompanhando ela. Lá eu conheci um cara também fenomenal, que deu palestra aqui hoje, o Willo Batista, um cara sensacional, estava lá a trabalho, encontrei ele lá, e aí cara, foi fantástico, ele, tava a trabalho, assim, na correria, ele tava fazendo um comissionamento de um SPECT lá no HFA, e aí eu acompanhei, ele começou a me explicar, e de repente já tava pondo a mão na massa com ele, e a gente já estava fazendo tudo junto, foi uma experiência muito legal, é um profissional, assim, fantástico, ele faz a medicina nuclear parecer uma coisa muito boba,
porque ele conhece muito, ele tem muita aptidão, assim, para explicar, para falar como vocês viram, né? Ele é muito claro, assim, e domina muito bem o tema. E aí, depois disso, fiz um estágio no HC, onde eu conheci a Ana Paula, também física, passei um tempo lá, passei um período maior. E aí lá ela meio que fez eu já estava meio que decidido, né, encantado com a nuclear por conta da Giane e do Ilo, né? Eu falei, eu tô decidido, eu vou pro diagnóstico mesmo, para medicina nuclear. E a Ana, meio com um olhar de presságio, assim, de premonição, falou: você tem que fazer estágio nas 3 áreas, senão você vai se arrepender. E eu fiquei meio com medo, assim, aquela coisa. Falei, poxa, é verdade, né? Vamos lá. E aí, do nada, caiu no meu colo a professora Luciana Matsushima, lá de Goiânia, uma excelente professora. Ela me cedeu a oportunidade de passar uma semana no Sírio, lá em São Paulo, e aí eu acompanhei e tal, e foi o ultimato para decidir que realmente eu não gostava de radioterapia, mas foi uma experiência fenomenal também. Eu percebo que na física médica, os profissionais assim que têm muito sucesso, que realmente são muito bons no que fazem, eles gostam de explicar, eles gostam eles têm esse calor com quem chega querendo aprender, com quem chega querendo uma referência, com quem chega querendo entender o que é aquilo ali, entendeu? Nessa etapa de graduação, principalmente. Então, eu conheci os residentes lá, os físicos, me receberam super bem, aprendi bastante coisa da radioterapia. E aí, depois disso, dessas experiências, eu resolvi trilhar meu caminho, fiz prova, conheci o Juan também, o Felipe, nos congressos, né, da BFM aí também, conheci o pessoal da UFRJ. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, muito bacana isso aqui, muito enriquecedor, estava acompanhando todos os dias aí as palestras, uma organização muito boa também, vocês estão de parabéns. E daí, já estava já tinha me decidido, né, do que eu queria fazer e tal. Tive outra experiência também em Goiânia com uma doutora também que chama Ana Paula. Ela tem uma clínica lá e eu participei, eu fiquei durante um tempo, esse foi um período maior que eu fiquei na medicina nuclear, né, que era o que eu gostava. Ainda gosto, né? E foi bem bacana, assim, isso que eu queria deixar, assim, de experiência para vocês, que busquem referências, busquem essas pessoas, esses profissionais, tentem acompanhar. Eu acho que isso é fundamental para quando a gente está na graduação decidir o que realmente a gente quer, que tipo de profissional, entendam a questão comercial um pouco também dessas áreas, que existe uma distinção muito grande, principalmente na prestação de serviço. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante de vocês terem contato no estágio, para entender como que esse profissional se encaixa, quais são os processos que eles estão fazendo, quais são os produtos, principalmente, para quem quer montar uma empresa, principalmente entender, né, que tipo de produto, que tipo de negócio, o que você vai tentar oferecer e como você se encaixa na rotina, porque muitas vezes, né, são poucos os lugares que já tem esse profissional consolidado. Então, em alguns casos, você vai ter que se encaixar, né, para o seu valor ali. Um pouco do que o Will falou na palestra dele, né, que no começo ele chegou lá com a maletinha debaixo do braço, pediu um cantinho ali para conquistar aquilo. Então, acho que em alguns lugares isso ainda tem que ser feito. E, bom, estou aqui na residência no INCA, uma instalação fenomenal. Aqui a gente tem são 3 hospitais, né? É o INCA 1, INCA 2 e o INCA 3. É uma gama gigantesca de equipamentos. Aqui a gente tem muita liberdade para fazer muita coisa. Aqui eu estou fazendo TCR agora em mamografia digital e tomossíntese, com o João Emílio, um cara também que sabe muito. O pessoal do PQM me abraçou. É uma galera muito, assim, que entende pra caramba, trabalha pra caramba também, e está sendo uma experiência fenomenal. Estou gostando bastante dessa etapa aqui, desse processo. E apesar do começo, né, do início da pandemia no ano passado, deu para aproveitar bastante, aprendi muita coisa e ainda tem bastante coisa e caminhos a trilhar aqui dentro. Obrigado, José. Tem gente se solidarizando com a parte do caminho que a gente tem que decidir, qual é das áreas que a gente tem que escolher. Ele falou que entende. A Bruna aqui está agradecendo
por você ser uma pessoa prestativa, obrigado por toda a ajuda. E falou que radioterapia e imagem estão caminhando juntas. É isso aí. Abraço aí para Bruno. Bom, obrigado, José. Agora, Jennifer, por favor, se você puder também falar um pouco da sua experiência. Bom, então, os meninos já falaram muitas coisas que, né, eu acho que eu também concordo, todo mundo passa, mas por onde que eu vou começar é que, assim como o José Pedro aí, eu não era da área de física médica, eu nem sabia que existia isso, não sabia o que era, eu prestava medicina, na verdade, e engenharias, né, totalmente contraditório. Mas eu gostava das duas coisas, mas eu sabia que uma coisa que eu queria era trabalhar na área da saúde. E aí eu me formei no colegial e eu, né, não sabia, não tinha conseguido ainda passar em medicina. Na verdade, eu consegui numa particular, mas eu teria que vender meus órgãos, né, para poder pagar aquilo. Então, já tinha passado 2 anos, né, e meus pais começaram a me apertar, tem que ter um plano B. Aí foi onde entrou a física médica. Eu entrei no site da Unesp e fui ver, vasculhar lá que curso que existia e vi lá, física médica. Eu fui ver, olha só, é da área da saúde, é com exatas, tem tudo, né? Aí eu falei, é isso aí. E eu prestei só a Unesp. E foi para lá que eu fui, no Instituto de Biociências lá de Botucatu. Quando eu entrei na faculdade, eu me dediquei demais e torcendo para gostar de alguma das áreas. Porque, assim, eu não conhecia física médica antes, mas quando eu decidi prestar física médica, eu sabia que eu queria trabalhar no hospital. Então, eu sabia que meu futuro era fazer residência. Eu não sabia muita coisa, ninguém fala muita coisa na faculdade, e eu fui apenas tentando, né? Fui estudando, né? Me dediquei o máximo que eu pude, fiz cursos, aproveitei. Gente, aproveita a faculdade, quem estiver começando agora, aproveita mesmo. Porém, não esqueçam o objetivo principal de vocês estarem na faculdade, né? Então, se empenhem, cara. Se empenhem, porque senão fica cada vez mais difícil. Dificuldade sempre vai existir, mas tem como ser sempre mais difícil. Eu me dediquei e, no fim, eu fui a única menina da minha turma que me formou no tempo certo, que lá são 4 anos integral. A minha iniciação científica, eu fiz também fisiologia, porque, como eu disse, eu gosto da parte também de biológicas, né? E eu fiz em fisiologia na área de produção in vitro. Tem nada a ver com a física médica. Mas, enfim, apesar de eu ter muitos cursos, como o Felipe já tinha falado, que eu tenho vários certificados, né, em vários cursos da área de física médica, na hora de você fazer mesmo, prestar o processo seletivo, vai ter análise de currículo. E análise de currículo, não adianta você ter um monte de coisa da mesma temática, assim, porque vai ter um limite de pontos que eles vão te dar. Então, na verdade, eu tinha um monte de coisa, mas como ninguém me deu nenhuma dica para olhar os editais, ver o que cada lugar pedia, eu acabei não tendo várias coisas que eram essenciais para análise de currículo. Então, o que aconteceu? Eu tinha a minha IC, só que eu tive alguns atrasos durante a minha IC. E aí eu não consegui fazer nenhuma apresentação em nenhum evento. Eu não consegui também, durante a faculdade, fazer a organização de evento. Estágio, eu fiz estágio, gente, vai atrás de estágio, realmente são experiências únicas, e é uma oportunidade de aprendizado incrível, e também de você realmente decidir o que você gosta. E eu fiz 2 estágios no setor de radioterapia, no AC Camargo e no Sírio-Libanês. Só que lá são estágios observacionais, igual o que o José Pedro falou, é uma semana só. Então, estágios também na área de física médica, com longo período, que é uma coisa que também pede algumas análises de currículo, eu não tinha. Então, meus pontos acabaram caindo um pouco, né? Ficou meio difícil, tanto que eu me formei em 2017 e eu demorei para conseguir entrar na residência. Então, se empenhem. E olhem os editais, gente, de onde vocês quiserem, pesquisem. E outra coisa que eu vou falar é
Eu estava, inclusive, falando isso com o Juan. Gente, se empenhem, estudem, se preparem como se sabendo que você vai ter concorrente, mas não vai tratar os outros candidatos como seus concorrentes. Tipo, façam amizade, vale a pena. Olha aqui, eu tô aqui com vocês porque o Juan me indicou. Não, mas é sério, é muito bom. Vocês têm que enxergar que eles são seus futuros colegas de trabalho. Então, façam amizade, é sempre uma boa. E se empenhem. Bom, o que mais? Eu terminei, aí eu conheci o Juan, aliás, que ele falou que a gente se conheceu, porque eu prestava para radioterapia. Eu estou fazendo radiodiagnóstico, eu amo radiodiagnóstico aqui, mas eu quero fazer 2 residências. Então, eu quero fazer ainda a residência em radioterapia também, e aí eu decido como é que eu quero trabalhar. E vou aproveitar e fazer aquele merchan, né, gente? Gente, o HC aqui é sensacional, o HC de São Paulo. Tipo, se vocês quiserem, venham para cá, porque vale muito a pena, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre a física médica, sobre o radiodiagnóstico, a radioterapia também tem aqui, com pessoas que são da história da física médica, sabe? Que são grandes nomes, tipo a Emiko Okuno e a Elizabeth Yoshimura, alguns vão conhecer, são as autoras do livro da Física das Radiações, que é usado, inclusive, em muitos processos seletivos de residência. A própria Elizabeth Yoshimura é a nossa vice-coordenadora da residência de Física Médica aqui. Então, aqui tem um parque tecnológico incrível. Além dessas 2 pessoas, a gente ainda consegue aprender e conviver com a Denise Nercician e o Paulo Roberto Costa. São grandes nomes, por exemplo, aqui no radiodiagnóstico. Eu estou falando assim mais do radiodiagnóstico, né? Ainda tem os grandes nomes lá da radioterapia. Então, mas venham para cá. Se você quer radiodiagnóstico, venham aí, porque fiquem de olho lá no site da FUVEST, que logo mais sai o edital, hein, gente? Mas venham, é uma experiência única. Então, o que eu posso falar para vocês vai ter dificuldades, sempre vai ter, mas se empenhem, tenham paciência, persistência e investiguem, porque eu demorei para descobrir, né, que cada lugar fazia a prova de um jeito, cada lugar pedia uma coisa na análise de currículo, e isso acabou me prejudicando. Então, vão atrás. E tenta fazer o máximo que vocês puderem de coisas que vai ajudar no seu conhecimento, no seu aprendizado profissional e pessoal. Eu fiz também uma especialização, como o Felipe falou, né? Foi uma especialização em oncologia interdisciplinar, que justamente esse interdisciplinar é porque você tem que saber trabalhar com outras pessoas, você tem que saber trabalhar com outros profissionais. No radiodiagnóstico, por exemplo, vocês vão ter que saber trabalhar em conjunto não só com as pessoas da sua área, não só com os físicos médicos do radiodiagnóstico, mas com médicos radiologistas, técnicos, tecnólogos de radiologia, biomédicos, enfermeiros, engenheiros clínicos, muito. Então, vocês também têm que saber ter esse convívio com outras áreas, né? Como se portar. E é claro, né? Responsabilidade aqui é sempre demais. Então, acho que é isso. Continuem se empenhando, que no final tudo vai valer a pena. Assim eu espero. Não, brincadeira, vale a pena sim, gente. Então, vamos à luta. É isso aí. Obrigado. Tem um pessoal se identificando aqui no chat em relação à questão da medicina e a física médica, né? Acredito que não só essas pessoas que se manifestaram, mas também outros alunos também vão para a física médica, são capturados pela física médica pela médica. Né? A Beatriz também falou que o maior medo dela é o currículo, né? Então acho que já fica a dica aí da Jennifer de olhar os editais, de se preparar o quanto antes, de olhar quais são como que você pode pontuar, né? Nos concursos, né? Bom, então, obrigado, Jennifer. Vamos para as perguntas agora. Bom, eu já conversei isso com o Juan. Eu não sei, talvez quem de vocês dois tenham feito mais provas, talvez
Jennifer, não sei quantas provas você fez, também José, não sei se vocês puderem responder essa pergunta, né, da Roberta Santos. Alguma dica de como devemos nos preparar financeiramente para as provas de residência? Jennifer, você talvez possa responder assim, por favor? Olha, eu fiz muitas, porque eu fiz provas em 2017, 2018, 2019, e eu sempre fiz vários lugares, né, AC Camargo, Campinas, aqui, do HC, Barretos. Cara, é realmente caro, e muitas vezes você vai ter que ter ainda o gasto do deslocamento, né, para ir fazer a prova. Olha, cada prova, em média, vai ser uns R$300, né, a taxa de matrícula, de inscrição, desculpa. Então, o que eu fazia, assim, eu tive muita ajuda, na verdade, né, dos meus pais e do meu companheiro, e eu acho que o melhor na verdade, ir já guardando desde o começo, porque quando começar as inscrições vai ser tudo de uma vez. Então, vai ser muito difícil de você ter todo o dinheiro de uma vez para pagar. Então, não tenho muito o que falar, e já ir guardando. Já vai guardando o máximo que você conseguir. Juan, eu já vi a sua planilha, se você quiser acrescentar alguma coisa. Então, eu fiz um ano que eu fiz 2 provas, e no ano que eu passei mesmo, que foi o que eu estudei, eu fiz 6 provas. Então, assim, como a Jennifer falou, tem um custo da prova, mas para todo mundo que não estuda em São Paulo, tem um custo que é importantíssimo, que é você ir para o lugar, fazer a prova, que significa você pagar uma passagem de ida, uma passagem de volta e uma estadia, muitas vezes. Porque é muito arriscado você chegar lá no horário, porque o ônibus pode atrasar. Teve gente conhecida que perdeu já a prova porque o avião atrasou, porque o ônibus atrasou. Então, assim, você tem que pensar que você tem que gastar na prova, você tem que gastar para fazer a prova, para ir fazer a prova, muitas vezes para ficar lá. E tem provas, por exemplo, a C Camargo tem mais de uma fase. Então você vai ter que gastar várias vezes. Por exemplo, para Barretos, eu, se eu não me engano, paguei R$300 para Barretos, mais uns 1.100 quase. Só para vir para cá, para Barretos, que eu tive que vir para cá 3 vezes. Porque eu fiz, uma foi para fazer a prova, que foi em São Paulo, não foi nem em Barretos, a outra foi para o psicotécnico e outra foi para entrevista. Então isso é muito custoso, principalmente para quem não é de São Paulo, né? Então, assim, a minha dica antes de começar o processo da residência, de estudar para residência, você tem que se perguntar o que você quer e focar naquilo que você quer. Tipo, não é sair fazendo todas as provas. Eu fiz isso, eu não aconselho fazer, porque os editais são diferentes, os locais são diferentes. Às vezes, por exemplo, teve um dia que eu fiz a prova do Sírio, saí, fui para a rodoviária para pegar um ônibus para Campinas para fazer no outro dia a prova de Campinas. Então, se torna muito cansativo e você acaba não tendo tanta eficiência nas provas. Então, acho que tipo, a dica para juntar dinheiro é, primeiro, se prepara que você vai gastar. Assim, eu não sei se com essa época de pandemia as coisas ficarem um pouco diferentes, mas foca primeiro no que você acha que, tipo, esses currículos aqui, tipo, algumas provas têm currículos mais parecidos. Então, o INC e Barretos, por exemplo, são provas que têm currículos parecidos. O AC, o AC tem coisas muito parecidas com o currículo da USP. Então, tipo, quando você centraliza um grupo de provas, você além de economizar mais, é mais eficiente. Essa acho que é a minha dica. Beleza. Vamos para a próxima pergunta, então? Bom, José Ravel, essa é uma pergunta geral, mas acho que talvez seja melhor o José Pedro responder, porque Juan estudou na UFRJ, né? A Jennifer também em São Paulo. E ele pergunta como procurar conhecer o mercado física médica, mesmo estando longe dos seus centros financeiros, das empresas e com poucas oportunidades de residência. José, acho que você é a pessoa mais indicada para responder isso, né? Porque... Bom,
Bom, o que eu fiz, né, na época, a Jeane, que eu comentei que foi a primeira pessoa, assim, que me cedeu a oportunidade de poder acompanhar, ela fez uma palestra em Goiânia e depois da palestra eu fiquei conversando com ela e perguntei se tinha oportunidade, né? Inicialmente, isso não é nada com rigor, assim, de estágio, de documento, nada do tipo. Foi uma coisa particular, envolve também a questão da outra pergunta, né? Questões financeiras também, porque eu tive que pagar deslocamento, hospedagem para todas essas oportunidades que o pessoal me permitiu, não foi custeado, né? Porque também eu ia acompanhar, né? Aprender ali. E, bom, o ponto é você tentar focar nesses profissionais, nessas figuras, comentar mesmo, tentar fazer um network, pegar os e-mails, mandar mensagem, sempre que tiver uma palestra, uma apresentação, você, né, agora com a pandemia, infelizmente a gente está só no online, mas, enfim, é mandar e-mail e tentar se programar em relação a essas questões da, da distância, né? Eu, em Goiânia, por exemplo, a gente não tinha, né, tantas oportunidades assim. Então eu tive que fazer esse meio de campo, assim, conversar com essas pessoas, né, correr atrás e tal. Tem que ser uma iniciativa que tem que partir de você e, como eu disse, saiba que você vai ter que arcar com isso, com essas viagens, com essas hospedagens e tal. E é a forma que eu encontrei de tentar fazer. Uma dica que eu queria dar também para quem faz prova assim, de residência, ou vai fazer essas viagens, é entender muito bem a cidade, né? Eu costumava antes meio que tentar fazer um planejamentozinho assim de mapa, dar uma olhada na cidade, ver onde são os pontos assim, por exemplo, Rio-São Paulo você tem um metrô, então você pode ficar numa periferia com um Airbnb, uma locação um pouco mais barata, você pode acordar cedo e tal, pegar um metrô, uma via rápida, expressa. Outras cidades você vê ali quais são os mercadinhos mais próximos, se tiver um almoço assim, um bandejão, alguma coisa, se for o caso também, você tá ali, então tentar fazer um planejamento assim, local mesmo de mapa, para facilitar assim a sua logística até a prova e tal. E um pouco do que o Juan falou também, né? Olhar os editais, segregar tudo. Eu também já fiz essas doideiras de fazer prova quase uma em cima da outra, é muito ruim. Você chega numa prova, você tá superando a questão besta que você errou da outra, e você tá puto, e de repente passou 10 minutos, aí você, caramba, meu Deus do céu. E é excessivamente estressante. Acho que esse tempo de descanso é necessário. Obrigado. Temos outra pergunta aqui. Bom, essa chegou pelo Instagram, né? Como eu falei, que essas são exibidas pelo nosso perfil, chegaram pelo Instagram, né? Sei que na radioterapia, o hospital que a pessoa faz residência influencia a sua contratação no sentido das tecnologias disponíveis para aprendizado. Acontece a mesma coisa em imagens? Acho que vocês dois, né? Jennifer e José, podem responder essa. Uhum. Jennifer, você quer começar? Olha, eu acredito assim que isso sempre vai influenciar em qualquer área, eu acredito. Só que, até porque cada lugar tem a sua forma de aprendizado, sua forma de ensinamento, como que você vai aprender na residência, como você vai pôr a mão na massa, né? Se tem supervisão ou se você vai ter mais autonomia. Cada lugar é de um jeito, então sempre vai influenciar. Mas eu acredito que vocês ainda estão no estudo, e quando vocês estiverem também fazendo a residência, eu acho que se vocês forem realmente empenhados, né? Se você for um bom estudante aí, você vai conseguir, sabe? Então, eu acho que o segredo mesmo é você se empenhar ao máximo, você mostrar o seu interesse, a responsabilidade e ir adiante. José, se puder complementar, por favor. Uhum, tá. Bom, eu concordo com a Jennifer também, que isso impacta bastante, mas eu considero que, por exemplo, na área de imagem, a gente lida com equipamentos de várias marcas, né? De Siemens, Philips, então, às vezes, qualquer residência que você for fazer, vai ter predominantemente um tipo de equipamento de alguma dessas marcas.
Então, chega a ser uma preocupação, mas é uma coisa inevitável, assim, você não vai sair sabendo tudo de todos os equipamentos de todas as marcas. Um exemplo, às vezes, uma nomenclatura de uma marca, ela é diferente na outra, o layout é diferente, então isso na imagem impacta bastante do ponto de vista de experiência, porque aqui, por exemplo, no Inca, a gente tem contato com muito equipamento Philips. O layout da Philips, ele é bem, assim, intuitivo e é mais ou menos o mesmo, independente do equipamento que você pega, uma ressonância ou uma tomo. E às vezes quando você vai para um GE é completamente diferente, então você fala, nossa, aí você perde um tempo, fala, caramba, tipo, na ressonância mesmo, cada um chama um nome de, tem aquele Nex, aí o outro tem outra nomenclatura totalmente diferente, o layout da tela é diferente, então essas questões é inevitável, mas do ponto de vista, assim, ele pergunta no sentido da contratação, né, pós-residência. É um diferencial, mas acho que não é uma coisa assim, porque quem vai te contratar sabe que é impossível você conhecer tudo, todos os equipamentos, ter uma expertise assim para dominar tudo, entendeu? É uma questão louvável você, claro, né? Quanto mais você se experimentar e se permitir conhecer coisas diferentes, melhor. Mas fica tranquilo que você não tem como você, tipo assim, saber de todas as gamas e possibilidades que existem no mercado. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta agora específica para o Juan. Aproveitar que Tia Elisete está aqui mandando um beijo. Juan, você acha que fazer o mestrado antes da residência te ajudou na carreira ou na sua visão como físico? Cara, eu gostei muito de ter feito mestrado antes da residência. Me ajudou bastante. A residência, pelo menos aqui, é um mar de opções para você estudar. Tipo, em 2 anos você não consegue entender tudo. Não tem como você estudar IGRT, não tem como você estudar essa parte de acelerador, não tem para controle de qualidade, não tem como você estudar planejamento, toda a gama que envolve radioterapia em 2 anos. Então, eu gostei muito de ter feito mestrado antes da residência, porque eu comecei já a estudar radioterapia mais profundo e algumas questões de radioterapia, no meu caso, dosimetria e a parte até clínica, né, antes de entrar na residência. Então, quando eu entrei na residência, eu já pude pular essa parte e ir para outras questões. Então, isso me ajudou. E se eu pudesse, se eu tivesse outra opção, eu continuaria fazendo mestrado antes de ir para a residência. Agora, o problema de fazer mestrado antes de vir da residência é que o dinheiro do mestrado não é tanto quanto o dinheiro da residência, né? Você ganha um pouco mais abaixo no mestrado e se demora um pouco mais para ir para o mercado de trabalho. Mas eu acho que, respondendo essa pergunta de forma mais direta, ajudou bastante. Importante, então mutado aqui. Próxima pergunta vai ser sobre as provas. Eu acho que cada um pode responder um pouquinho essa, seria interessante, né? Ter uma visão um pouco mais geral. Como foi o processo de vocês de preparação para as provas de residência? Acho que o Juan pode começar, e depois fazer o José e a Jennifer. Tá. Então, quando eu comecei a fazer as provas, eu já não tinha preocupação em relação ao currículo. Eu já tinha algumas coisas e eu já tinha pontuação que eu precisava na maioria das instituições. Então, só me preocupei em estudar mesmo. Eu comecei estudando a física das radiações e a parte básica. Então, comecei tentando fazer todos os exercícios do Okuno. Eu acho que é um bom caminho para você dar uma pincelada em física das radiações, né? E eu comecei, e como eu sabia já que eu ia fazer prova tanto para o INCA quanto para aqui para Barretos, então eu tinha que já começar estudando física básica. Uma coisa que foi bom ter começado a estudar do início, e eu me arrependo de não ter estudado antes, e é bem complicado você estudar em um ano só, é a parte do SUS, que tem muita coisa que cai na residência, muitas residências cobram muito isso,
e é uma matéria muito extensa. E para a maioria das graduações em física, você nunca estudou SUS na graduação e acaba tendo que estudar um mundo de coisas na residência. E não tem uma ordem que as pessoas falam, ó, começa a estudar o SUS por isso, por isso, por isso. Então, fica um pouco perdido. Então, eu comecei estudando a parte que dá origem ao SUS, que é a história, e depois a lei do SUS. No outro dia, eu estudava física, física mais básica. No caso, eu usei o Moisés para estudar física básica. No outro dia, eu estudava, e nos outros dias, eu estudava física das radiações. E aí, depois, outra semana, eu voltava com esse ciclo. É claro, alguns dias eu não conseguia fazer, aí depois eu compensava. Mas quando chegou próximo, basicamente, eu estudei a física das radiações e física moderna, que a maioria das questões vem muito com isso para as instituições que eu queria. E no finalzinho, como só faltava a prova de Barretos e do INCA, e na época a prova do INCA caía bastante física, que não é física, bastante física mecânica, por exemplo, Moisés, então eu comecei a estudar essa parte da física. Então, fazer as questões do Halliday, que cobra bastante aqui em Barretos, e as provas antigas aqui de Barretos, e física moderna. Obrigado, Juan. Bom, enquanto respondendo a pergunta, né, sobre a preparação, eu costumava fazer o seguinte: pegava todas as provas anteriores, né, sem antes ter estudado, feito nada, visto nada, e aí eu começava a fazer sem ter estudado e ver absolutamente nada, assim, revisado, né, porque, claro, eu tinha visto na graduação. Então, eu via ali quais eram os conhecimentos que eu acreditava que estavam consolidados, que eu já sabia, porque eu não precisei revisar, e eu via aquilo que às vezes eu tinha esquecido, que eram as questões que eu sabia, mas eu não lembrava, e as questões que eu não fazia ideia do que era, não sabia nem errar. E aí eu dividia nessas classes e estudava as duas questões, as que eu não sabia errar e as que eu precisava revisar. Fiz isso em todas as provas antigas que eu consegui obter na época. E mais especificamente aqui para o INCA, que como o Juan falou no edital, outra coisa também, antes de tudo, na verdade, você precisa também começar, antes de estudar o edital, ver o que o edital cobra, quais são as bibliografias, daí você vai ter uma tendência de prova. O Juan falou bastante disso aqui. Você, aqui no INCA, por exemplo, na minha prova caiu só física moderna praticamente, era uma disciplina assim que eu tinha certo domínio e tal, que eu lembrava muita coisa, mas no edital eles cobravam o Moisés, do volume 1 ao 4, se não me engano, tinha livro de cálculo, aquele do Leitold, e o primeiro ponto é isso. E uma questão também interessante sobre preparação é a preparação assim, mental mesmo, para chegar na hora da prova, porque pelo menos a maioria das pessoas que fazem, eu acho que a primeira prova é a prova assim, onde você tem aquele baque, assim, onde você soa. Para mim foi a prova da USP. Eu fiquei muito nervoso e chateado porque eu sabia muita coisa daquela prova e eu errei por simplesmente nervosismo, aquela coisa de preciso passar, tá difícil por conta da questão financeira, tô terminando o curso, TCC, estágio, aquela coisa, viagem, e uma bagunça, e será que eu vou passar? Será que para onde eu vou? E aquela coisa toda. Então, de alguma forma tentar se preparar para isso aí, tentar, sei lá, exercitar isso em casa, essa pressão, fazer uma prova assim cronometrada, ou não sei, é uma coisa que eu acho bem válida, assim, porque a primeira prova, pelo menos para mim, a da USP, eu sentia que eu sabia, depois que eu peguei a prova ali, fui ver, era erro bobo, grotesco, assim, coisa de, sei lá, de estar nervoso mesmo. E isso é um ponto interessante aí para a galera que pretende prestar prova. Obrigado, José. Bom, eu fiz alguns anos, né? Como é que eu estudava? Bom, primeiro, como eu disse, eu fiz essa investigação dos editais, né? Eu vi o que cada lugar, eu tinha um papel que estava anotado de cada lugar que eu queria prestar, qual era a bibliografia que eles pediam, os temas, porque alguns também colocam assim, tema isso, né? Aí eu anotava também,
vi a parte do SUS também, o que cada lugar pedia, vi o que eu tinha até uma marcação do que pedia em comum em cada lugar. Então, feito tudo isso, separado, minha planilhazinha ali de o que pede em cada lugar, eu ia estudar. Eu, basicamente, vendo o que pedia em todos os lugares que eu queria, eu vi que tinha 2 bibliografias na parte de física, assim, que poderia me ajudar para estudar durante o ano. Uma foi a Física das Radiações, da Emiko e da Elizabeth. E o outro foi, na verdade, não é um livro só, são 4, que era do Halliday. Que eu fiz? Eu fiz um resumo de cada um desses livros. Eu fiz um resumo do Física das Radiações, um resumo de cada um dos Hallidays, de cada um dos 4 volumes. Tem até hoje, uns blocos desse tamanho. E cada dia, né, eu acordava já de manhã e eu tentava fazer o máximo que eu pudesse. Eu ia lendo e depois eu tentava alguns exercícios, geralmente eu pegava mais exemplos. Não dava para fazer todos os exercícios que existem nos livros, gente, não tem tempo para isso, não dá. Então, eu tentava fazer mais alguns exemplos, uma ou outra questão. Também, com isso, na verdade, eu esqueci de falar, mas tendo noção do que pedia nas outras provas, eu fui também antes atrás de provas. Tem alguns desses lugares disponibilizam já lá no site, deixam lá. A FUVEST mesmo é uma, se você entrar lá, tem prova lá de 2000 e... sei lá, 2000 e... lá. E eu vi o que eles mais pediam, né? Sempre tem uma tendência de cada lugar do que eles vão pedir. Então, isso me ajudava também a focar em quais exercícios eu precisava direcionar mais os meus estudos. E aí, cada dia eu ia fazendo um, mas sempre indo na área, na ordem que tinha nos livros, geralmente. Eu fazia isso. A outra coisa muito importante, assim, eu concordo com o José Pedro, você também tem que preparar o emocional. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu estava ansiosa para fazer isso aqui, conversar com vocês, eu estava super ansiosa. Então, você tem que ver uma forma de também te relaxar. Em relação à prova, em relação a tempo, vai fazer os exercícios da prova. Depois que eu estudava, fazia os exercícios da prova, também no cronometrado. Eu fazia no tempo que tem em cada prova, para poder ver se conseguia resolver dentro do tempo. E se ainda estivesse errando muita coisa, eu ia lá e revia tudo aquele conceito de novo que eu estou errando. Foi isso. E para relaxar, né? Às vezes também tem que dar uma pausa, porque eu pegava assim de manhã e até de noite estudando, só que tem hora que não dá, você tem que dar uma descansada, então vai fazer alguma coisa que você gosta, tem que dar aquela arejada também, né? Faz bem. Mas era mais isso mesmo que eu fiz. Ver o edital, ver o que cada lugar pede, separa ali, fiz a minha planilha, e aí vê o que tem em comum em cada um, pega as bibliografias ali, o que você acha que dá, porque não dá para você ver todas. E aí vai a cada dia. E depois faz a prova que você conseguir obter e tenta fazer cronometrado no tempo, como se estivesse fazendo uma prova. E... eu esqueci do SUS, né? Não esqueçam, gente, tem coisa que é em comum, mas tem coisas que é muito diferente, muito diferente. A Unicamp mesmo tem alguns artigos sobre a saúde pública que eles cobram, então, é totalmente diferente das outras. Então, primeira coisa, vai lá ver o que pede em cada lugar que você quer prestar. Uma dica então... aí, falar uma dica pro pessoal sobre SUS que eu achei legal, no YouTube tem algumas dessas coisas que são cobradas na residência que são cobradas em concurso também. Então, é uma coisa que já está bem mastigada, assim. Então, se for no YouTube, tem muita videoaula. O que eu fazia? Eu colocava no carro enquanto eu ia para o estágio, e nas viagens também eu ia ouvindo alguma coisa e tal, e aí eu ia absorvendo ali. Tem algumas leis, assim, que todas cobram, sei lá, aquela 8.000, não sei se é 8.080, não lembro, que é bem... acho que né? E aí ela, tipo assim, qualquer concurso cobra, qualquer residência cobra, independente de ser para física médica ou farmácia. Então é bem legal que já tem tudo mastigado, assim, do que mais cobra, tá revisado. É uma dica aí que dá para absorver mais rápido.
Tem uma outra Vocês- coisa. SUS, né? Tem outra coisa. Galera, façam amigos, conversem com pessoas, não tentem estudar sozinho, porque tem sempre alguma coisa que você não vai dominar e tem alguém que conhece. Tem sempre algum drive de alguém com outras provas que não estão mais no site, nem todo mundo tem as provas. E assim, é muito legal porque você vai trocando ideias com outras pessoas que são de outras faculdades e eles vão trocando, observando pontos que talvez na sua faculdade não seja um ponto forte ou não seja um ponto de interesse, mas é uma discussão que cai na prova. Porque, por exemplo, você vai fazer para São Paulo, tem muita gente que pensa em uma coisa e agora você que está aqui no Rio, tipo, o foco da sua graduação é outra. Quando você vai fazer para Campinas, também tem isso. Então, façam amigos. Eu acho que isso é uma. E troquem ideias com várias pessoas de várias graduações de outras faculdades, que é importante. Sim. Eu ia falar só uma Fala. coisinha, só para complementar o que o Zé Pedro estava falando. Outra coisa que eu acho legal é quando vocês forem pegar os materiais de SUS, vocês vão ver que basicamente são legislações, né? E como toda legislação, gente, é bem difícil de você guardar. Você não vai conseguir guardar todos os parágrafos e itens. Então, só que eu falo para vocês tentarem fazer uma análise de quando vocês estão lendo, porque algumas coisas são muito intuitivas dentro do SUS. Algumas coisas são intuitivas, a parte de humanização. Então, algumas coisas você consegue entender de um jeito mais fácil, outras você vai ter que tentar decorar, você vai ter que fazer o que der, mas algumas dá para você ter uma noção assim de como que é. Então, tenta fazer um pouquinho dessa análise também para poder ajudar em alguns temas da área do SUS. Dicas de ouro aí, galera. Agradecer também a presença da professora Josilene Cerqueira, né? Ela está aqui com a gente também, da FRJ. Ela deseja muito sucesso a vocês e fala para o Juan, muito bom rever você, conhecer um pouco da sua trajetória. Vamos para mais uma pergunta? A pergunta do Bruno Lisboa. Acho que pode ser para o Juan e para a Jennifer. Vocês estão nos hospitais ainda. Acha que isso está uma ideia de carga horária realmente tão pesada assim? Acho que o José também está no hospital, não está? Tá? Ou não? Tá, então estão todos no hospital, né? Quem quer responder essa? Olha, a carga horária é pesada. Eu não vou mentir, não vou falar que você vai trabalhar pouco no hospital. Mas, por outro lado, tipo, para onde você entra no hospital, principalmente esses grandes hospitais que eles estão, que eu tô aqui, é uma oportunidade diferente de aprender. Tipo, são 2 anos de residência, 2 anos que você vai viver para aprender. Seja, eu falo pelo meu lado, são 2 anos que eu vivo radioterapia. Radioterapia manhã, tarde e noite. Eu tô aqui no hospital. Quando eu saio, eu vou sair com os residentes que trabalham comigo, então, ó, vamos conversar daqui, radioterapia. A gente fala de física das Conversa com os amigos. radiações com os outros amigos, física das radiações, radioterapia, hospital. Eu mando mensagem para o JP ou para a Jennifer, a gente vai conversar de dúvidas sobre diagnóstico. Eu, no caso, sempre procuro alguma coisa do diagnóstico que ajuda na radioterapia. Então, mas são 2 anos de muito aprendizado, cara. A residência, você entra uma pessoa, você sai outra pessoa. Eu gosto muito disso, então eu acho legal. Por mais que a carga horária seja pesada, é cansativo, mas depois tu para conversar com alguém, ou você para trocar ideia, aí você percebe, nossa, eu aprendi muita coisa, eu cresci nesse momento. Então, tipo, você trabalha bastante, mas é recompensador, digamos assim. Acho que alguém mais quer completar? Eu quero comentar. Em imagem, pelo menos aqui no INCA, é similar. O que eu considero que seja uma experiência legal e dizer para vocês aí que estão na graduação querem fazer, considerem esse período como sendo um período de imersão. E vejam que, por exemplo, o Juan falou, ele gosta muito disso. Eu também gosto muito de diagnóstico. Então,
tenham as experiências para traçar e entrar na residência com brilho nos olhos, assim, para fazer aquilo que você realmente gosta. Por exemplo, o pessoal falou, vocês estão no hospital agora, né? O melhor horário, assim, para mim aqui é depois das 18, depois das 19, que é a hora que eu posso brincar, eu posso ir no equipamento, fazer várias exposições. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Eu tô agora com os meus R1s aqui, eu fico enchendo o saco deles para fazer pergunta para mim. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, vamos mudar esse setup, vamos colocar o detector mais em cima, mais embaixo, vamos variar isso daqui, ver o que acontece. Então essa é a hora que a gente vê que vai se divertir, né, depois que acaba a rotina clínica mesmo em si. E pelo menos na parte do diagnóstico, é interessante que você fique aqui, por mais que é diferente, vale a pena salientar, né? Na radioterapia, você é um profissional ali participativo, né? Você tem que estar fazendo planejamento, enfim. No diagnóstico, você, durante a rotina, não é tão necessário, vamos dizer assim. Só que é ideal que você esteja presente para acompanhar um eventual problema, uma eventual falha, para você levar isso como experiência, acompanhar um técnico, ver como que ele está fazendo o posicionamento do paciente, ver que tipo de protocolo que ele está fazendo, até para questões de proteção radiológica também. Então, acho que vale salientar que é um período, assim, esses 2 anos tem que ser de imersão completa. Você não vai sair daqui sabendo tudo mesmo, mas o máximo que você conseguir se expor, conseguir estar aqui, conseguir aprender e levar isso daqui para frente, eu acho que é o que vai ser determinante na sua carreira. Eu também vou falar um pouquinho para completar. Bom, assim, você tem que ter esse pensamento mesmo que eles falaram. Você vai ficar pelo menos 12, 13 horas por dia dentro do hospital. Quando você chegar em casa, provavelmente você vai estar destruído. Só que é algo muito recompensador, é um aprendizado que você tem, assim, que você não dá para medir, né? E realmente, depois da rotina é onde fica, dá mais certo, né, para mexer nas coisas aqui. E é isso mesmo, esse dilema seu foi muito bom, é imersão, é isso aí. E é para tudo, né? Você vai, por exemplo, no radiodiagnóstico aqui, você vai aprender, não é só controle de qualidade, você não vai só fazer os testes no equipamento e ponto. Radiodiagnóstico não é só isso, radiodiagnóstico é isso, é ver a qualidade de imagem e a dosimetria também, a parte da dose, fazer a otimização, é a parte de proteção radiológica, então você sempre acompanhar é excelente também. Então, por exemplo, eu não sei se todo lugar é assim, mas eu acho que deve ser. Aqui, cada mês a gente está acompanhando um setor diferente. Então, você vai ver como é que cada técnico faz cada exame. Então, é sempre muito bom para a parte também de proteção radiológica, para você ver como que é o trabalho de cada profissão também. Outra coisa, tem muito lado da pesquisa, para você ter uma otimização de protocolos que vão ser usados em cada exame. Então, você tem que aproveitar, porque isso daqui é um aprendizado, e eu estava falando exatamente isso com o pessoal daqui, que a gente fica aqui o dia inteiro e parece que demora bastante para passar, demora muito para a gente poder ir embora, descansar um pouco. Só que ao mesmo tempo, quando você vai embora, você fala, gente, eu tinha que fazer tanta coisa ainda e não deu certo, não deu tempo, cadê o tempo? Então, vai ser isso, vai ser cansativo, mas é um cansaço que, tipo, sei lá, é bom, é um cansaço bom, porque é um cansaço que está surgindo algum efeito positivo, entendeu? Não só pro lugar onde você está, com o tempo você vai pegando o jeito, mas para você, como profissional e como pessoal também. Então, aproveita, esquece que tem esse tempo, às vezes a gente fica até mais do que 12 horas, 13 horas, então aproveita, só aproveita porque vale a pena. Obrigado, gente, com certeza o pessoal está elogiando as respostas aqui, com certeza vai ajudar muita gente a escolher e a passar numa prova. Vamos agora para a última pergunta, tá? É da Bruna. Aproveitar para mandar um abraço para a Bruna, com quem eu tive o prazer de fazer algumas disciplinas na FRJ. Espero que ela esteja aqui com a gente em alguma entrevista em breve. Bom, é uma pergunta para a Jennifer e para o José, né?
Como os dois fazem residência em imagens, como é a divisão de tarefas entre medicina nuclear e radiodiagnóstico? Quanto tempo passam em cada área? Olha, eu vou falar bem rápido, e aí essa pergunta, na verdade, vai ser para o José Pedro, porque aqui no HC não faz mais imagens, não é mais incluso medicina nuclear, é só radiodiagnóstico. Inclusive, no meu ano, o ano que eu entrei, é quando mudou tudo. As minhas R2, é que agora eu sou R2 e elas se formaram, mas as minhas R2 pegaram ainda medicina nuclear. Agora não tem mais. Então, eu só faço radiodiagnóstico, só no começo da residência, que aqui eles têm um curso dentro do CMNE, que é o Centro de Medicina Nuclear, que você faz para parte de manuseio de elementos radioativos e proteção radiológica, mas não é uma carga horária suficiente para você, por exemplo, fazer a prova da CENEM. Então, é mais para um aprendizado ali, mas é radiodiagnóstico aqui. Então, quem vai poder responder melhor isso daí vai ser o José Pedro. Bom, aqui são as duas modalidades. A gente passa 6 meses em uma e 6 meses na outra, tanto no R1 quanto no R2. Quando a gente chega, né, vale salientar também para o pessoal que não conhece, né, a gente tem disciplina, a gente faz disciplina de 2 módulos, não sei se acho que em todos os lugares, mas aqui tem a multi, que é a residência multiprofissional, que a gente tem um grupo multidisciplinar, que envolve os físicos, envolve o pessoal da enfermagem, psicologia, serviço social, farmácia. Então, a gente tem algumas atividades no eixo multi, e tem algumas atividades também dentre nós da física médica. A gente tem aula de física das radiações e dosimetria. Para o radiodiagnóstico, o INCA aqui tem os 3 HCs, né, os 3 hospitais. O INCA 1, que é onde é a sede, né, onde a gente fica a maior parte do tempo, é onde tem o radiodiagnóstico e a medicina nuclear. Aqui a gente conta com, acho que são 2 aparelhos de ressonância, temos 3 tomografias, vários arcos cirúrgicos, são 4, um equipamento de hemodinâmica e 3 raios-x. E outros raios-x móveis também. E um ultrassom e uma mamografia, aqui no HC1. No HC2 a gente já tem mais uma tomografia, um telecomandado, um raio-x. E no HC3 a gente tem um mamógrafo DR, uma tomografia e dois raios-x DR e um raio-x móvel. Então percebam que é uma gama muito grande de equipamentos que a gente tem aqui, e a gente não acompanha assim todos eles simultaneamente. Normalmente a gente divide, a gente termina todos os controles e o acompanhamento de cada um dos HCs, e sempre discutindo, né, com os nossos staffs. A gente vai a campo fazer os testes, acompanha os técnicos para saber, como a Jennifer falou, fazer esse acompanhamento para saber como que eles estão fazendo os exames, até do ponto de vista de proteção radiológica deles, ver se cabe algum tipo de otimização. Esse normalmente, às vezes, costuma ser o trabalho de conclusão de residência. É importante salientar isso também. A gente tem um TCC que a gente faz no final da residência, que a gente precisa apresentar. E na radiologia, assim, a gente passa pelos 3 HCs em todos os equipamentos. Então, a gente pega desde raio-x CR até raio-x DR, até DR adaptado, que é um DR que tem uma placa assim, que ela não é um detector sólido ali na mesa mesmo, como costuma ser, né, uma placa adaptada. E, bom, da radiologia é isso. Depois a gente vai para a medicina nuclear, que a gente conta com PET-CT e um SPECT, atualmente, além das terapias. Aqui a gente faz terapia com lutécio e iodo. E tem um equipamento também de captação para fazer quantificação de tireoide também. Então, na medicina nuclear, a gente fica fixo aqui no HC1, que é onde tem aqui no terceiro e no quarto andar. O quarto é da terapia, o terceiro é da medicina nuclear mesmo em si, onde fica o PET e o SPECT. A gente chega, é a área que a gente costuma chegar bem cedo, que a gente faz normalmente os controles diários de manhã e os semestrais, mensais e anuais também, no período da manhã dos pacientes chegados, se der tempo.
A gente faz a parte de radioproteção também, dosimetria dos pacientes que vêm fazer tratamento. Tem um gerenciamento de rejeitos também que a gente faz aqui, de todos os lixos de rejeitos que a gente precisa separar dos pacientes que são internados. Os controles de qualidade e o acompanhamento também dos técnicos para aprender como é feito um exame, o posicionamento e todas essas questões. Além das aulas também, que a gente tem aula também na medicina nuclear. A gente tem aula de SPECT, PET, estatística e acho que na medicina nuclear é isso. E a gente tem tipo umas palestras assim com o pessoal que já formou também, para discutir um pouco dos assuntos com um dos nossos professores aqui, dos nossos preceptores. Então, basicamente é isso, a gente fica 6 meses em cada área. E é pouco tempo, é muita correria, porque é muita coisa, e na hora de virar, assim, a chave que você tem que sair da radiologia para nuclear é um mundo completamente diferente, é uma dosimetria completamente diferente, física das radiações completamente diferente, então é bem puxado, assim, a carga, assim, de conhecimento que você tem que estar lidando, né? Inclusive dentro da própria radiologia, né? Cada equipamento dentro da própria radiologia tem sua particularidade. Então, a gente tenta segmentar aqui, né? Como R2 e os R1s, a gente fala, vamos primeiro começar ali no raio-x, depois a gente vai para a mão, depois CT, para a gente discutir, consolidar isso bem. A gente costuma fazer uns seminários de todos os testes que a gente faz, a gente discute todas as dúvidas, a gente vê se cabe alguma otimização, tenta conversar com os staffs, eles também dão alguma ideia para a gente, dão algumas sugestões, e, bom, é isso. Imagino que seja bastante coisa para a gente... Acho que curiosidade é uma característica comum a todos nós, né? Então, eu imagino que seja um desafio até você escolher o que focar, né? Uma vez que você entra, você já fez uma escolha, né? Aí você tem que fazer uma outra escolha, porque certamente você tem uma área menor ainda para focar. Justamente, você tem que... Você acha que você se livrou da escolha, mas tem outra escolha. Realmente, e aí você precisa, primeiro entra aqui, você tem que saber o que você vai querer focar. Eu vou querer fazer um TCR em medicina nuclear, aí dentro da medicina nuclear você vai mexer com os equipamentos, ou dosimetria de pacientes, e na radiologia qual equipamento que você vai escolher, que tipo de trabalho que você vai querer fazer, enfim, é puxado. Mas com certeza acho que vocês ajudaram bastante, todos que estão assistindo aqui até o final, mesmo depois da gente passar a palavra-chave, estamos com a audiência bem alta. Gostaria de agradecer, na verdade eu não tenho nem como agradecer a todos vocês pela presença, pela disponibilidade, né? Ainda assim vou abusar um pouco mais de vocês, eu vou talvez depois, algumas perguntas, eu vi que são bastante perguntas no chat, eu vou abusar da boa vontade de vocês e talvez mandar algumas perguntas para vocês, para depois a gente exibir lá no Instagram, tá? Se vocês permitirem. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Jennifer. Estão até tarde no hospital, mas mesmo assim compareceram aqui para ajudar todos nós. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, prazer também agradecer o pessoal aí da Neoatom, a todo mundo que está aí acompanhando a gente, mandar um abraço aí para todo mundo, e é isso. Valeu, galera, obrigado. Um abraço pro pessoal de Goiás. Um abraço pro pessoal aí da UFRJ, saudade de um congresso, né? Espero que a gente possa se encontrar em breve. Eu também só agradecer o pessoal da Neoatom pelo convite. Foi uma oportunidade totalmente diferente das que eu já tive. E realmente Acho que você ficou botando no mudo, Jennifer. relei sem querer. Onde parou? Acho que foi só, a gente só ouviu o comecinho. Tá. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade e parabenizar vocês, né, porque isso é uma coisa muito boa que não tem em todo lugar. Como a gente percebeu, todo mundo sempre tem muita dúvida a respeito, né? Então foi uma iniciativa sensacional de vocês. E é isso, agradecer pelo convite, pela presença de todo mundo que está aí. E qualquer coisa é só procurar, gente.
Tem um grupo do WhatsApp de vários alunos de Física Médica do Brasil. Não sei se o pessoal que está assistindo aqui está nesse grupo. Se estiverem lá, pode mandar. Tem material, algumas coisas que precisarem, só perguntar. Obrigado, gente. Tchau, tchau.